E o Salmo 103, a partir do verso 1, eu vou ler na tradução revista e atualizada, diz assim: bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, Ele quem sara todas as tuas enfermidades, Ele quem redime da cova a tua vida e te coroa de graça e misericórdia, Ele quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a águia, em nome de Jesus. Então eu quero ministrar rapidamente hoje sobre cultivando um coração de louvor que não esquece os favores de Deus. E semana passada, para aqueles que aqui estavam, eu li o Salmo 51, que é o Salmo dos penitentes. É o Salmo daqueles que precisam de arrependimento, de renovação, de restauração. E hoje nós acabamos de ler um Salmo de louvor, um Salmo de gratidão, escrito pelo mesmo autor, Davi. E nós tínhamos dito aí, alguns tempos atrás, que nos Salmos, nós encontramos todos os sentimentos humanos. Todos os sentimentos que você já teve, que você vai ter, ele é encontrado no livro dos Salmos. Não importa o que você está lidando ou com aquilo que você vai ter que lidar, esse sentimento vai estar aqui no livro de Salmos. E o nosso sentimento hoje como igreja é um sentimento de louvor, é um sentimento de gratidão, é um sentimento de júbilo, é um sentimento de exultação pelas maravilhas do Senhor. Diga glória a Deus, aleluia. E aqui nesse salmo eu queria compartilhar com vocês rapidamente 5 motivos, porque nós somos chamados para ter esse coração de louvor, para ter esse coração agradecido a Deus. O primeiro motivo está aí no versículo 2, onde o salmista Davi diz assim: meus irmãos, bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. O primeiro motivo que nós temos para louvar a Deus nós temos motivos para louvar a Deus quando nós somos motivados pela gratidão. Pela gratidão. A gratidão, ela é uma das maiores virtudes que um ser humano pode ter aqui. Você quer conhecer uma pessoa de caráter, uma pessoa cheia do Espírito Santo? É uma pessoa grata. É grato. E aqui Davi está dizendo: ô minha alma, eu quero dizer uma coisa para você. Ele nem está dizendo para Deus aqui, ele está dizendo para si mesmo. Porque às vezes você precisa tomar as rédeas da sua vida. Porque às vezes a sua alma e o seu coração não querem louvar a Deus. E às vezes você tem que dizer: ô Silvio Galli, eu quero dizer para você aqui, bendize ao Senhor, Silvio Galli. Bendize a sua alma, Silvio Galli, por tudo o que o Senhor tem feito na sua vida. Às vezes você não pode deixar a vida te levar. Não vai através dessas músicas populares aí: deixa a vida me levar, deixa a vida te levar, você vai para o inferno. Deixa a vida te levar, você vai para o buraco. Às vezes você tem que tomar as rédeas da sua vida e dizer: minha alma, eu vou bendizer ao Senhor, eu vou bendizer o Senhor nessa situação. Porque nós, meus irmãos, como seres humanos, nós somos dotados, infelizmente por causa da queda, de uma virtude negativa, que é a ingratidão. Nós, por natureza, nós somos pessoas ingratas. Por natureza, nós temos essa virtude de ingratidão. E por natureza, nós esquecemos das coisas que Deus já fez em nossas vidas. E às vezes nós começamos a não lembrar daquilo que Deus já fez. E às vezes nós queremos apenas ter aquilo que nós não temos. Mas quantos queriam ter a família que você tem? Quantos gostariam de ter a casa que você tem? Quantos gostariam de ter a salvação que você tem? Mas nós não podemos esquecer, e Davi está dizendo: ô minha alma, eu sei que você tem uma natureza pecaminosa aí dentro de você,
eu sei que você é negativo, eu sei que você olha para os erros, mas eu quero dizer para você, ô minha alma, estou falando com ele, está falando com ele mesmo, ele não está falando com Deus não. Ele está puxando as rédeas da sua vida e dizendo: minha alma, não esqueça os benefícios do Senhor. Não esqueça, minha alma, que você não tem um câncer. Não esqueça, minha alma, que você não está internado no hospital psiquiátrico, porque um curto-circuito aí na sua mente poderia te levar para uma casa de repouso. Não esqueça, minha alma, agradecer pela saúde física, mental, psicológica, emocional. Minha alma, não esqueça de agradecer pelo alimento. Minha alma, não esqueça de agradecer pelos irmãos da igreja. Não se esqueça de agradecer pela sua salvação em Cristo. Minha alma, eu quero dizer para você: tenha um coração grato. E isso não é natural. Se você deixar a sua vida aí te levar, deixar nas correntezas da vida, você vai se tornar uma pessoa negativa. Por isso, o pastor Alain foi lá ontem ver o nosso jogo. Ele viu um monte de velhos lá, que não tem Jesus, mas é tudo negativo. Alguns estão assistindo, são negativos. Se você deixar a vida te levar, você vai ficar uma pessoa chata, você vai ficar uma pessoa amarga, você vai ficar uma pessoa magoada com a vida. Mas assume o controle da sua vida e diz: minha alma, bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Porque Deus sabe, meus irmãos, que a nossa tendência é esquecer. A tendência nossa é olhar para aquilo que nós não temos e não agradecer por aquilo que temos. Lá no livro de Deuteronômio, capítulo 8, o Senhor fala isso, verso 12. O Senhor está dizendo para o povo que vai entrar na terra de Canaã, a terra prometida, e Ele diz assim: para não suceder que depois de teres comido e estiveres farto, depois de haveres edificado boas casas e morado nelas, depois de se multiplicar os seus gados e os seus rebanhos, e se aumentar da sua prata e do seu ouro, e ter abundante tudo quanto tens, se eleve o teu coração, e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Deus está falando para eles: olha, vocês vão entrar na terra prometida, lá vai ter vocês vão comer, beber do leite e ter a sobremesa, o mel. Lá vocês vão ter casas maravilhosas, lá vocês vão ter gados, lá vocês vão ter colheitas. Mas eu quero avisar para vocês desde já: a tendência de vocês, sabe qual é? Esquecer. 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 Deus já fala isso lá no Salmo 106, verso 10. A Bíblia vai dizer assim: salvou das mãos de quem os odiava e os remiu o poder do inimigo. Cedo, porém, se esqueceram das suas obras e não lhe aguardaram os seus desígnios. Sabe qual foi a acusação de Deus perante Israel? Que eles esqueceram. Deixa eu falar uma coisa para você. Uma das coisas mais desagradáveis da vida é quando você faz o bem a alguém e depois essa pessoa esquece do bem que você fez para ela. Essa é uma das piores coisas que existe na vida. Você fazer o bem para alguém e essa pessoa depois nem lembrar do bem que você fez para ela. Eu já contei aqui, mas vale a pena contar novamente. Quando eu assumi essa igreja como pastor presidente em 1998, nós tínhamos uma capela lá no Parque São Vicente. Que lá teve uma época que antes de eu chegar aqui, essa igreja tentou abrir uma igreja lá, ficou um tempo, mas depois não deu certo. Aí ficou uma capela vazia. Aí então um pastor que morava lá no Parque São Vicente, ele me ligou, e eu tinha acabado de assumir essa igreja. E ele me ligou, ele falou: ô Silvio, vocês têm uma capela aqui no Parque São Vicente vazia, vocês não usam, e vocês não podem doá-la, cedê-la para nós? E nós, como igreja batista, eu fui no presbitério e conversei com os irmãos: olha, o pastor tal está pedindo para ceder a capela, o que vocês acham? Aí os irmãos generosamente falaram: não, pode ceder para o pastor lá, ele vai fazer a obra, pode dar a capela, não precisa nem emprestar, dá a capela para ele.
Parque São Vicente. Isso na década de 90. Sabe o que aconteceu? Esse pastor, depois nós tivemos uma reunião de pastores, depois de uns 5 anos. E ele chegou antes da reunião, aí eu comecei a conversar com ele, aquele quebra-gelo antes da reunião. Eu falei, e vocês estão usando aquela capela que nós doamos para vocês? Sabe o que ele disse? Eu não lembro de capela que vocês doaram para nós. Eu não lembro dessa capela. Aquela capela foi outra coisa, você deve estar enganado, você deve estar equivocado. E eu fiquei tão nervoso, que eu liguei depois para os pastores que nós tínhamos decidido da capela, achando que eu falei, será que eu fiquei louco? Porque às vezes você está ficando louco, às vezes é bom consultar uma pessoa. As pessoas, claro, pastor, que nós doamos a capela para ele. O cara recebeu uma capela de graça e não lembrava, esqueceu. Por isso eu quero dizer para você, não esqueça o que Deus já fez na sua vida. E não esqueça o que as outras pessoas também fizeram para você. Seja grata por aquelas pessoas que te abençoaram. Em nome de Jesus, diga glória a Deus aí. Então, nós estamos hoje louvando a Deus, porque a gente não esquece por tudo que Deus fez por nós. Amém? O segundo motivo que nós temos para louvar a Deus é o coração de louvor motivado pelo perdão. Olha só o que diz o verso 3. É Ele que perdoa todas as suas iniquidades. O segundo motivo que nós temos que louvar a Deus é porque Ele já perdoou todas as nossas iniquidades. Então, o perdão, meus irmãos, é uma prerrogativa somente de Deus. Não é uma questão de mérito ou demérito, é pura graça de Deus. Por isso que o teólogo William MacDonald, ele vai dizer assim, o perdão é um milagre indizível da graça divina, o ponto de nos purificar e tornar nossos pecados vermelhos, mais alvos do que a neve. Diga glória a Deus. Então o salmista Davi, ele está aqui em louvor, primeiro em gratidão, e segundo para quê? Para reconhecer que é Ele quem perdoa todas as nossas iniquidades. Ele não perdoou algumas iniquidades, Ele não perdoou metade das nossas iniquidades. Davi está dizendo assim, que o Senhor perdoou todas as nossas iniquidades. Por quê? Porque uma só iniquidade não te leva para o céu. No céu não existe um só pecado. Se você tiver um pecado, você não entra no céu. Por isso que eu tenho muita dificuldade de conversar com aqueles irmãos que dizem que salvação se perde. Porque se no último minuto você cometer um pecado, você está perdido. Porque um pecado não entra no céu. Porque tem pessoas que acham que os seus pecados serão perdoados. Mas nós não cremos assim aqui. Nós cremos que o Senhor já levou todas as nossas iniquidades, os nossos pecados passados, presentes e os pecados ainda futuros que vamos pecar, já foram todos pagos lá na cruz do Calvário. Jesus levou todos os nossos pecados, todas as nossas iniquidades. Ele nos justificou, Ele nos reconciliou. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, e lá na cruz do Calvário, Jesus pagou todos os nossos pecados. Digam glória a Deus aí, aleluia. É um motivo para louvar a Deus. Você já imaginou quantos pecados você comete por dia? Alguns estão pecando aqui dentro, agora estão pecando, estão mexendo no WhatsApp, mexendo no celular, não prestando atenção no culto, não adorando a Deus. Irmãos, nós pecamos muito, muito mais do que a sua consciência é capaz de perceber. Os puritanos, no século 17, diziam que nós cometemos 10.000 pecados por dia. Os puritanos diziam isso, porque você às vezes já amanhece pecando. Porque na cabeça de muitos, ele acha que ele só peca só quando ele tem consciência do pecado. Eu tive consciência e eu falei mal lá da meu vizinho, é pecado. Filho, pecado é muito mais do que isso. Pecado é errar o alvo. Pecado é não atingir o propósito divino. Pecado é estar desconectado com Deus. O pecado é muito maior do que não matar, não beber e não falar mal da sogra. É muito mais do que isso.
E nós cometemos muitos pecados, e se você for somar a soma dos seus pecados diários, e multiplicar isso por ano, e multiplicar pelos seus anos de vida, você vai ter aí milhares, talvez milhões de pecados. Mas a Bíblia Sagrada diz que Ele perdoou todas as nossas iniquidades. Todas as nossas iniquidades. E eu vou dizer para você, quando Jesus entrou na sua vida, você nasceu de novo. Você foi purificado, a justiça de Cristo entrou em você. Aquele que não conheceu o pecado, Jesus se fez pecado por nós, para que nele nós fôssemos justiça de Deus. Você acha que quando você chegar lá no céu, e vai ter lá os portais da glória, e alguém perguntar para você, por que você deve entrar no céu? Você vai dizer, olha, é porque eu frequentava a água viva, é porque eu fui lá no encontro, é porque eu era evangélico. Não. Você vai entrar lá porque você foi revestido de Cristo. Deus, antes de olhar para você, Ele olha para Cristo, que não cometeu nenhum pecado, e nós recebemos a justiça de Cristo em nossas vidas. Diga glória a Deus. O terceiro motivo que o salmista diz que nós temos motivos para louvar a Deus, olha só o verso 3, que diz assim, que Ele sara, que Ele perdoa todos os nossos pecados, e olha só, quem sara todas as nossas enfermidades. Quem sara todas as nossas enfermidades. Eu sei que tem as pessoas que gostam de ver o milagre, o mar se abrir. Esse é um milagre. Mas deixa eu falar para você, poucas vezes você vai ver o mar se abrir, ou nenhuma. Você tem que ver os milagres no seu cotidiano, no seu dia a dia. Nessa enfermidade da pastora Miriam, a gente via o milagre nos detalhes, através dos médicos, através dos remédios, através das terapias, através das pessoas com o coração querendo nos ajudar. Então não fique esperando ver o mar vermelho se abrir. Começa a ver o milagre de Deus na sua vida. O fato de hoje você ter saúde mental, de 2 veias não entrar em curto e você parar no hospital psiquiatra por causa de um AVC, isso é um milagre de Deus. O fato de você ter saúde, isso é um milagre de Deus. O fato de você ter vida é um milagre de Deus. Deus é o Deus do milagre. Procura ver os milagres de Deus nos mínimos detalhes. Por quê? Porque esse texto aqui diz que Ele sara todas as nossas enfermidades. E aí você vai falar, pastor, mas se Ele sara todas as nossas enfermidades, por que a Miriam vai ter que fazer uma cirurgia? Alguns anos atrás aconteceu isso. Eu entrei numa farmácia aqui na cidade, e de vez em quando eu encontro os irmãos. E tem irmãos que é benção encontrar, mas tem uns irmãos que a gente prefere não encontrar. E quando eu entrei na farmácia, uma senhora disse assim, ei você, dentro da farmácia, ei você. Eu falei, Ele falou, não é você que prega que Jesus já levou todas as nossas enfermidades? O que você está fazendo aqui na farmácia? Eu falei, olha, porque você sabe que eu sou manso e humilde de coração. Eu falei, primeiro, querido, eu vim dizer que eu não vim comprar remédio, eu vim comprar suplemento. Esse é o primeiro motivo, atleta. O segundo é que você não ouve as pregações, você só vai uma vez no culto cada 3 meses. Porque se você ouvisse as minhas pregações, você ia entender que o reino de Deus tem o já e o ainda não. No reino de Deus tem o já e o ainda não. Que Jesus levou todas as nossas enfermidades, vai acontecer. Mas por motivos que estão fora do nosso desconhecimento, o reino de Deus às vezes acontece já, mas tem coisas que vão acontecer no futuro. Agora eu não sei quando é esse futuro. Então, por exemplo, nós fizemos agora a nossa campanha de curas e milagres. Nós tivemos muitos testemunhos de curas e milagres. Sim ou não? Agora tem pessoas que ainda não é o já, que não aconteceu já, mas vai acontecer. Pastor, e se a pessoa morrer? Então, aí vai acontecer a cura lá na eternidade, porque na eternidade ninguém vai ter doença e ninguém vai ter enfermidade, porque Jesus levou todas as nossas dores e as nossas enfermidades. Digam glória a Deus.
Então deixa eu falar para você, como eu não sei quem vai ser curado já e quem ainda não, porque não está escrito na testa de uma pessoa, aí você vai ser curado já, aquele ali ainda não, o que nós fazemos? Oramos por todos, porque exercitamos a nossa fé e cremos que as pessoas serão curadas em nome de Jesus Cristo. Diga glória a Deus. A pastora Miriam, o câncer foi removido, o já aconteceu, mas a médica disse, é melhor tirar uma partezinha do estômago para se precaver, ou seja, o já aconteceu, mas tem coisas que ainda vão acontecer. Quantos entendem que eu estou falando? Diga um glória a Deus aí. Então se você não entendeu o já e o ainda não, você vai viver que nem essa maluca aí da farmácia, que não sei nem se ela está aí hoje. Pelos cálculos não, que ela vem cada 3 meses. Talvez ela vai mais na farmácia do que na igreja. Oh, desculpa. Mas se você estiver aí, eu te amo com amor e carinho, viu? O primeiro motivo, meus irmãos, que nós temos que louvar a Deus é em gratidão e não esquecer dos seus benefícios. Quantos são gratos a Deus por todos os seus benefícios? O segundo motivo que nós temos para louvar a Deus é porque Ele já levou na cruz do Calvário todos os nossos pecados. Quantos acreditam que Jesus já levou todos os nossos pecados? O terceiro motivo que nós louvamos a Deus é porque Ele já pagou por todas as nossas doenças. Tem coisas que é já e tem coisas ainda não. O quarto e penúltimo motivo que nós temos para louvar a Deus é motivado pela restauração. Olha só o verso 4 do Salmo 103. É quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia. A expressão redimir da cova significa o seguinte: o livramento de um falecimento prematuro. No hebraico, redimir da cova significa Deus te livra de um falecimento prematuro. Talvez você não saiba, porque nós não temos consciência de tudo que aconteça na nossa vida, o que acontece na nossa vida. Mas Deus já te livrou de muita coisa, meu irmão. Eu mesmo, pastor Gerson, quando eu era pequeno, aprontava tantas, nadava onde não devia, já quase morri afogado umas 3 vezes, mas Deus me redimiu da cova. Quantos de nós passamos por enfermidades, por bactérias, por inflamações, mas Deus nos redimiu da cova. Diga glória a Deus. Davi, que escreveu esse salmo, muitas vezes ele foi redimido prematuramente da cova, porque Deus o livrou de uma mandíbula de um leão, Deus o livrou das garras de um urso, Deus o livrou da espada de Golias, Deus o livrou da lança de Saul, Deus o livrou da fúria dos filisteus. E Davi diz assim: esse Deus me redimiu da cova. Se você está aqui até hoje, porque você foi redimido da cova. Eu sei que nós que temos mais de 60 anos, tem mais de 60, Gerson? Um pouquinho mais de 60, porque depois de 60 eu também não contei mais. Quando as pessoas falam, pastor, quantos anos tem? Depois de 60 parei de contar. Não é? E nós, eu sei que as pessoas olham para nós, que hoje tem preconceito contra as pessoas velhas. Existe preconceito. Tem gente que quando vê um velho na fila do caixa, ele não vai naquele caixa. Não é? Mas eu vou falar para você que é mais jovem. Velho é um jovem que deu certo, porque a outra opção não é boa. Entendeu? Porque os que não ficaram velhos, a opção deles não é melhor. Então quando você olhar um velho, você fala, esse cara deu certo. Então quando você encontrar um velho, se tiver um velho aí perto de você e fala, você deu certo na vida, aleluia. Porque você morar num país que a gente mora, bala perdida, bandidagem para todo lado, e você está firme e forte, é porque o Senhor te livrou. E esse trânsito aqui do Brasil? E os motoqueiros do Brasil? Não os daqui dessa igreja, de outras igrejas. Quantas vezes o Senhor te livrou?
Quanto o Senhor te livrou das bactérias, dos perigos espirituais, dos perigos biológicos. Quantos caíram à sua direita, 1000 ao teu lado, mas você foi preservado. Deus guardou a sua vida. Diz glória a Deus aí, aleluia. Não é uma maravilha? Aleluia. E esses dias eu vi um especialista dizendo, sabe o que, pastor Gerson? Os de 60 de hoje equivalem aos de 40 a 30 anos atrás. E eu fiz assim, ó, é isso aí mesmo, os de 60 de hoje. Porque quando eu era jovem, quando falava que o cara tinha 60 anos, você já podia comprar o caixão. Quando eu era jovem, agora, eu jogo num time de futebol que é 60. Alguns chamam de pé na cova, mas eu não aceito esse nome. 60. E eu falei, puxa vida, estou na última fase da minha carreira futebolística. Aí alguém falou, não pastor, agora em Ribeirão Pires criaram o time dos 70. Falei, eu estou com esses caras aí, porque Deus tem longevidade para os seus filhos. Digam glória a Deus aí, aleluia. Diga para o seu vizinho, você vai viver muito, meu irmão. Viver para a glória de Deus, aleluia. Deus já te livrou do urso, Deus já te livrou do leão, Deus já te livrou da espada de Saul, Deus já te livrou da lança, e Ele vai continuar te livrando, porque 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à sua direita, e Ele vai guardar você, em nome de Jesus. E por último, quinto motivo para a gente louvar a Deus, para a gente encerrar, olha só o verso 5. Quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Diga glória a Deus. Esse Deus que perdoa os nossos pecados, esse Deus que sara as nossas enfermidades, esse Deus aí, Ele também, Ele nos renova, e a nossa velhice será farta de bens. Eu quero dizer para vocês mais velhos que vêm nesse culto de manhã aqui, quero dizer para vocês mais velhos, velhice não é sinal de gemidos e dores. Velhice não é sinal de gente amargurada e deprimida, de gente truculenta e que fica isso não é a velhice de Deus. Talvez vocês não saibam, eu fico pegando no pé aqui das pessoas mais velhas da igreja, porque tem pessoas que acham que ele já cumpriu a carreira dele. Tem pessoas que acham que depois dos 60 não tem que fazer mais nada. Agora é com jovens. Obviamente, filho, quem dá energia para a igreja, para a família, são os jovens. Mas os velhos têm uma missão. Tem uma missão. Eu me lembro, meu saudoso pai, que morreu com 80 e lá vai pedrada, ele vinha aqui, olha, ele sentava ali onde está sentada a pastora Miriam, e eu falava, pai, precisa fazer alguma coisa para Jesus. E ele falou, o que, rapaz, o que eu vou fazer para Jesus com 80 e poucos anos? Falei, porque senão Jesus faz assim, a Bíblia diz que o Senhor contempla a terra, procurando a quem possa achar, e ele vai ver o seu Júlio Gale, só dando trabalho para o filho, e reclamando da vida. Aí o Senhor fala, vamos promover já o seu Júlio para o céu, o que ele vai ficar lá fazendo na terra? Então deixa eu falar para você, ei, seja velho, mas seja útil. Porque tem velho, desculpe de entrar nessa parte aqui, tem velho que só fica cuidando da vida dos filhos, porque ele não tem vida própria, porque ele não tem sonho, ele não tem projeto, ele não tem o que fazer, ele só fica falando das coisas dos filhos. Eu quero dizer para você, para velho, tem sonhos para você, Deus tem propósito para você, Deus tem plano para você, Deus quer usar a sua vida em nome de Jesus Cristo, aleluia, aleluia. E a Bíblia diz que Deus renova a mocidade como a da águia. Quer dizer, Ele redime a nossa vida da cova, Ele farta de bens a nossa velhice. Quantos velhos aqui estão fartos de bens? Os outros que não levantaram a mão, você está querendo, você está com cara de vítima, não vou dar nada para você não, filho.
A Bíblia diz que na nossa velhice nós seremos fartos. Quantos crê nessa promessa de Deus, em nome de Jesus Cristo? Diga glória a Deus. Davi já velho, ele disse assim: olha, eu sou velho hoje, mas eu fui moço, e jamais vi a descendência do justo mendigar o pão. Você não vai mendigar o pão, porque você serve a Deus. Ele é o seu provedor, Ele é o seu cuidador, Ele é o seu protetor. Você na sua velhice, você vai ter para você e para quem está do lado. Quem está do lado vai ser abençoado. Aleluia. Esses dias aí eu recebi uma restituição do imposto de renda. Foi. Recebi uma restituição do imposto de renda. Meu filho me ajudou lá. Falei, R$1.000 para você. Foi, ele está ali, ó, lá no fundo. E eu falei para ele, ó, quem anda perto de um velho como eu é abençoado. Porque tem velho que só fica pedindo as coisas. Tem remédio aí? Tem aspirina aí? Tem isso aqui? Tem... Não. Você tem que ver um velho. Quando chegar um novo perto de você, você vai abençoar em nome de Jesus. Que Deus vai prosperar a sua velhice. É uma promessa de Deus, e nós oramos a promessa de Deus. Diga glória a Deus. Então nós temos, irmãos, muitos motivos para louvar a Deus. A nossa vida tem que ser uma vida de louvor a Deus. A nossa vida tem que ser uma vida para a glória de Deus. E eu te dei 5 motivos. Por todos os benefícios que Ele já fez na sua vida. Porque Ele já perdoou todos os seus pecados. Porque profeticamente Ele já sarou todas as suas enfermidades. Porque Ele te livrou da morte prematura. E vai fartar a sua velhice com bens para a glória dEle. Fica de pé no seu lugar, em nome de Jesus.